Que a graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Juízes 18, versículo 14. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura, entrou no meio do povo. Eles deram meia volta, partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos destes se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que voltando-se perguntaram a Mica: o que é que você quer? Por que você convocou todo este povo? Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote foram embora. O que sobrou para mim? Vocês ainda me perguntam o que é que você quer? Porém os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida você e os da sua casa. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio da espada, queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus estava em Siló. Temos visto aqui no capítulo 18 que realmente a idolatria, ela cega o coração das pessoas, ela até geralmente está ligada a interesses pessoais, porque toda pessoa que ela estabelece um ídolo para ela, seja um ídolo de metal, um ídolo de madeira, ou um ídolo no seu próprio coração, no seu próprio desejo, ela está procurando, na verdade, algo que satisfaça as suas vontades. E aqui no capítulo 18, depois da gente ver aí essa tribo de Dan tentando conquistar uma terra sem a direção de Deus, Deus tinha promessas, mas eles não estavam consultando o Senhor. Quantas vezes as pessoas, elas querem até coisas que são boas, lícitas, que são até bênçãos de Deus, mas elas querem buscar do jeito delas, com corrupção, com engano, com mentira, sem nenhum temor de Deus. E é isso que a tribo de Dan faz aqui. E vimos agora, então, a partir do versículo 14, que aqueles 5 homens que foram espiar a terra, que conheceram ali a casa de Mica, agora eles vão lá para roubar os ídolos e o levita, que era o sacerdote. Eles tiram da casa de Mica, eles compram aquele homem
espiritualmente falando. Porque eles chegam e dizem assim: o que é melhor? Você ser um sacerdote dentro de uma casa só, ou você ter um grupo grande para você cuidar? Olha, mexeu com a ambição, mexeu com a cobiça. Um dos maiores problemas nossos é a cobiça. A Bíblia diz que nós devemos vencer a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. É a cobiça que leva as pessoas, muitas vezes, à idolatria, porque elas buscam aquele ídolo que vai satisfazer o que elas desejam. E agora que esse levita idólatra, quando recebe um convite para ser pastor de uma igreja muito maior, ele nem consulta o Senhor. Diz que ele ficou super alegre. O coração deste homem era um coração corrompido, mercenário. Então as pessoas podem estar dizendo que buscam a Deus, um ambiente aparentemente sagrado, porque imagina, tinha ídolos ali variados, mas ela está na verdade fazendo a sua própria vontade, adorando a si mesmo e aos falsos deuses, falsos ídolos, que por trás dele a Bíblia diz que estão os demônios. Irmãos, nosso propósito de vida deve ser conhecer e fazer a vontade de Deus, conhecer a Deus, se relacionar com Deus através de Jesus, se relacionar com Deus pela palavra dele que ele nos revelou. E aqui no contexto de Juízes, eles tinham conhecimento da lei de Moisés, mas esse capítulo nos mostra o quanto eles estavam longe do Senhor, do temor de Deus. E é interessante porque eles vão lá roubar os ídolos, e se esses ídolos tivessem algum poder mesmo, protegeria o Mica, que era o dono da casa. Mica, não só ele é roubado, como ele fica calado. Ele diz: não, pode levar, ele nem entra em discussão, porque ele na verdade no fundo sabia que aqueles deuses não podiam defendê-lo. E a tribo de Dan então rouba os ídolos, rouba o sacerdote aqui, que era um levita, e eles vão em direção àquela cidade que eles queriam conquistar, e eles conquistam a cidade. Eles matam as pessoas daquela cidade e eles estabelecem ali o seu povo. Então eles tomam posse, eles conquistam aquela cidade sem direção de Deus, com idolatria. E aí a gente percebe uma outra verdade bíblica: mesmo pessoas movidas pela cobiça, pela idolatria, contra a vontade de Deus, às vezes elas conseguem alcançar muitas coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus nos deu essa capacidade de escolha, de decidir, e às vezes nós estamos decidindo por coisas erradas, e o nosso coração é enganoso, e às vezes a gente acha que até de alguma forma Deus está abençoando porque as coisas estão dando certo, mas você pode estar alcançando o que você deseja, mas desagradando a Deus, reprovado por Deus, com o coração cheio de idolatria e cheio de violência. Porque aqui você percebe nesse capítulo que a idolatria leva à cobiça, que leva à violência, que leva ao engano, à injustiça, porque querendo ou não, houve toda essa trama por causa da apostasia. Juízes, como a gente tem falado, é o livro que mostra o quanto a apostasia pode deformar o coração do homem espiritualmente, moralmente, como que as pessoas fazem coisas tão absurdas. E aqui no final, nós estamos chegando ao final do livro, nós vamos ver a tragédia que estava ali no meio do povo, que era o povo que Deus chamou para ser o seu povo, o povo de Israel. Que nós possamos aprender com este capítulo que nós fomos chamados para adorar o único Deus vivo e verdadeiro, que a gente possa renunciar todos os dias qualquer tipo de cobiça, qualquer concupiscência no nosso coração, até mesmo a cobiça às vezes por reconhecimento, por fama, a cobiça às vezes por prazer. Nós devemos pedir a Deus um coração quebrantado, um coração que ama fazer a vontade de Deus. Quando o nosso dever diante de Deus, ele se encontra com o prazer, quando a gente tem prazer de fazer a vontade de Deus, é porque o nosso coração está experimentando realmente liberdade, realmente agradando a Deus, e esse é o desejo de Deus, que a gente possa adorar, agradar e ter prazer na presença dele. Vamos orar? Senhor, obrigado porque nós temos aprendido, mesmo com
momentos tão difíceis que o povo de Israel passou, e a tua palavra registrou para que nós pudéssemos perceber o quanto nosso coração, se não for quebrantado, se não for rendido aos teus pés, Senhor, o quanto nós podemos estar debaixo de engano. Eu oro para que o Senhor nos liberte de todo engano, de toda idolatria, de toda cobiça, e que nós possamos amar o Senhor, amar a tua vontade, para que a gente possa experimentar, ó Deus, a tua presença, e ó Deus, não apenas bênçãos, nós queremos a tua presença, nós queremos agradar ao Senhor e permanecer na tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.